Então, pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre o conceito de macros do Excel. As macros, elas são tarefas, são ações que você consegue gravar no Excel e sempre que você ativar uma macro, o Excel vai repetir aquele passo a passo que você fez. Então, isso permite a gente a evitar tarefas repetitivas, a automatizar uma diversidade de coisas. Esse curso ele não tem foco em macros, então a gente não aprende VBA nesse curso, e a gente vai aprender no curso de VBA. Só que eu acho interessante a gente dar uma introdução de macros, porque mesmo sem saber o VBA, a gente consegue fazer algumas coisas com as macros, porque o Excel ele tem um gravador de macros. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa para poder usar a macro bem é habilitar essa guia desenvolvedor. E para habilitar a guia desenvolvedor, quem ainda não tiver habilitado, lembrando, você entra em arquivo, vem em opções, clica em personalizar a faixa de opções e marca o checkzinho aqui do desenvolvedor. E aí dá OK. E na guia desenvolvedor, vocês vão ver que tem uma série de coisas, mas o que a gente vai focar é essa parte daqui. É a parte de macros especificamente. Se vocês repararem, o que a gente basicamente vai usar aqui são esses três botões aqui. Macro, gravar macro e usar referência relativa. Então vamos lá. Para você criar uma macro, como você faz? Você vem aqui e clica em gravar macro. Ou nesse botão, ou então nesse botão aqui embaixo do lado do pronto, fica um botão para gravar macro e ele te mostra a situação, se você já está gravando ou não. Eu vou clicar aqui em cima e ele vai me aparecer essa caixa. Nessa caixa eu vou poder dar o nome da macro, eu vou deixar esse nome aqui default que ela está. Eu posso colocar um atalho para ela, que vai ser Ctrl mais qualquer tecla que eu escolher no meu teclado, mas eu não vou colocar isso, e eu posso colocar uma descrição. Se vocês forem criar muitas macros ou forem fazer uma planilha para uma outra pessoa e essa outra pessoa pode vir editar as macros, é altamente aconselhável que vocês coloquem uma descrição na planilha. Mas como a gente está aprendendo, eu não vou colocar nada. Então eu vou dar OK aqui. Pronto. Repara que agora essa parte daqui virou parar gravação e ficou com esse símbolozinho de stop. E aqui embaixo a mesma coisa. O que significa que ele está gravando uma macro. Repara, uma macro está sendo gravada. Então, tudo que eu fizer no Excel agora, ele vai gravar. E depois, quando eu ativar essa macro de novo, ele vai fazer exatamente o que eu fiz. Então, por exemplo, se eu chegar aqui e selecionar a célula B1, a próxima vez que eu rodar a macro, ele vai selecionar a célula B1. Se eu vier na célula J2 e escrever essa célula será editada na macro e apertar Enter, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai selecionar a célula B1, depois ele vai selecionar a célula J2 e vai escrever essa célula será editada na macro, e depois ele vai selecionar a minha célula J3. Então, por exemplo, eu vou chegar aqui na minha célula J4, selecionar ela e vou apertar Delete. Não tinha nenhum valor nela, mas não tem problema. E agora eu vou selecionar minha célula J1 de novo. E agora vamos parar a gravação. Pronto. Agora a nossa macro já está gravada. Como eu sei que a nossa macro está gravada? Bem, a gente não tem mais um botão aqui de parar a gravação. E se você clicar aqui em macros, ele vai aparecer aqui, ó, macro 3, que era uma macro que já estava aqui na planilha, que eu vou deletar, excluir. E macro 4, que foi a macro que a gente acabou de criar. Então, se eu colocar para editar, para executar essa macro aqui, aparentemente ela não vai fazer nada. Eu vou colocar aqui, executar. Parece que o Excel não fez nada, mas ele acabou de repetir exatamente os mesmos passos que a gente tinha feito. E para provar isso, eu vou fazer o quê? Eu vou deletar a célula J2. E na minha célula J4, eu vou escrever assim. Esse valor será deletado. E agora eu vou clicar aqui nas macros. E vou clicar aqui, ó, executar. Nossa macro 4, vou clicar aqui, executar. Repara, apareceu essa célula será editada na macro. A minha célula J4 foi deletada. E ele terminou selecionando a minha célula A1. Então, o que a macro faz ela grava exatamente o passo a passo que você foi fazendo e ele repete todas as coisas que você fez exatamente nas células em que você fez. Por que isso é útil? Bem, escrever uma mesma coisa numa célula pode ser útil para você garantir que você vai ter aquele valor ali. Por exemplo, se eu quisesse ter uma observação aqui, que alguém acabasse editando e tal, e depois eu quisesse reiniciar minha planilha, é só clicar ali. Então, por exemplo, se eu tiver um cadastro, se eu tiver nesse meu cadastro aqui, vou abrir essa aba aqui de referência relativa. Se eu tiver nesse cadastro aqui, essas informações, eu venho, começo a gravar macro,
e preenche as informações. Se depois alguém deleta, brinca com elas, faz não sei o que com elas e quer voltar para as informações iniciais, é só ele vir aqui, macros, e executar a macro, que ele vai voltar todas as informações para aqui, porque é assim que a gente teria gravado a nossa fórmula. Então, por exemplo, eu vou vir aqui e vou botar aqui nomes. Aí eu vou cadastrar os nomes, mas antes disso, eu vou habilitar ele para gravar macro. Gravar macro, e eu vou colocar aqui macro recomeçar. Recomeçar nomes. Ok. E aí eu vou colocar aqui João, Paulo, Ana, Helena, Carlos, Gabriel e Letícia. Ok, agora eu vou parar de gravar minha macro. E aí eu vou fazer o que eu quiser aqui. Vou chegar aqui nesse nome, vou deletar. Vou mudar esse outro nome aqui para... Vou escrever qualquer palavra aqui, escrever feijão. Vou mudar o nome do Carlos de lugar. Vou colocar ele aqui. E o nome da Letícia, eu vou colocar vários S no final. E agora eu vou executar a nossa macro. O que a macro vai fazer? Ela vai fazer exatamente o que a gente fez. Então, ela vai começar a escrever o nome e escrever embaixo. Só que vocês vão reparar numa coisa que vai acontecer. Eu vou deixar a minha célula, essa célula aqui G13 selecionada. Na verdade, deixar a F13 selecionada. E vou vir aqui, recomeçar nomes e vou executar. Olha o que aconteceu. Ele voltou todas as informações que estavam aqui. Então, ele realmente recomeçou esses nomes. Ele não deletou esse meu Carlos e o meu João apareceu aqui. Por que isso aconteceu? Ele não deletou o meu Carlos porque ele não está reiniciando a planilha inteira. Ele está só escrevendo os nomes aqui. Então, ele não ia deletar meu Carlos porque eu não cliquei nessa célula aqui e apertei o botão de deletar. Mas vamos lá, vamos deletar. Agora, por que ele cadastrou o João aqui? Quando eu comecei a gravar a macro, a minha célula que estava selecionada era G6. Então, o que ele vai fazer? Ele vai mudar o valor da célula atual para João. E como quando eu executei a macro, a minha célula atual era F13, a minha célula F13 virou o valor João. Então, por exemplo, se eu colocar aqui na minha célula I5 e colocar para executar a macro, a minha célula I5 vai ficar João e as minhas outras células vão ficar exatamente como estão aqui. Então, executar, repara, foi exatamente o que aconteceu. E se eu voltar aqui para o G6, onde eu tinha começado a gravar, e executar, ele vai colocar na G6. E vocês reparem que tudo isso acontece muito rápido, então você não percebe o que o Excel está fazendo, você só vê o resultado daquilo. A não ser que você esteja fazendo muitas coisas, colocando muitos valores, que aí a planilha vai ficar um pouco mais lenta e você vai conseguir enxergar o que ele está fazendo. Ou então a planilha vai travar. Mas então agora vamos deletar esses valores. Vamos deletar essa informação aqui. E vamos excluir as nossas macros. Para você excluir a macro, você clica nela e vem aqui no botão excluir. Você pode depurar as macros. Como você depura a macro? Você escolhe a macro e aí depura. Você vai depurar o quê? Quando der algum erro na sua macro. Ou então você pode editar, se você quiser mexer alguma coisa nela. Só que eu vou clicar aqui para mostrar para vocês. Quando você clicar em editar, ele vai abrir essa parte aqui, que é uma outra aba do Excel. Olha só, repara, é uma outra aba. E aqui é o código inteiro que ele faz, escrito em VBA. Então, se você souber VBA, você pode vir aqui editar. Se não, tem algumas coisas que são fáceis, por exemplo. Você sabe que na primeira você escreveu João, então João está o valor aqui. Se você quiser mudar para a primeira ser um outro nome, você vem simplesmente aqui e muda o nome. Se você quiser que seja em outra célula, você vem aqui ó, e muda a célula. O VBA, de certa forma, ele é intuitivo, então dá para você editar algumas coisas mesmo sem saber o VBA. Mas isso já é bem avançado, então a gente não vai ver aqui nessa aula.